Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro da Educação Inclusiva do Educa Recife. Meu nome é Thaís Luz e meu sinal é esse. No nosso encontro anterior, nós falamos um pouco sobre adaptação curricular. E aí eu vou retomar um pouco só para a gente lembrar o que a gente viu no nosso encontro anterior. O que é essa adaptação curricular? Para quem é e como fazer? Tudo isso a gente viu no nosso último encontro. Hoje vamos dar continuidade falando sobre a adaptação curricular e o que implica na escola essa adaptação. Bom, hoje vamos falar do Plano de Desenvolvimento Individualizado e a relação com as adaptações de atividades, o PDI, o tão falado PDI. O que é esse PDI? O que é que ele tem a ver com o currículo e com a adaptação curricular? O PDI é um instrumento que normaliza essas adaptações no currículo. O PDI é amparado na Lei Brasileira de Inclusão e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Esse documento visa orientar o atendimento de alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades. É uma ferramenta que contribui para garantir a acessibilidade na escola. Ali embaixo eu coloquei também denominado como PEI, Plano de Ensino Individualizado. E eu vou dizer a vocês por quê. O PDI, anteriormente, ainda é usado Plano de Desenvolvimento Individualizado no ambiente escolar. Mas hoje, outras empresas estão fazendo uso dessa sigla e desse sistema de PDI. Não é? Então, para garantir que a gente esteja falando apenas de instruções ou instrumentos no âmbito escolar, já existe um movimento para substituir o termo PDI pelo termo Plano de Ensino Individualizado, o PEI. E é esse termo que a gente vai usar durante essa aula de hoje. Bom, quando a gente fala no PEI, a gente pensa logo no AEE, que o PEI seria elaborado pelo professor que está lá no AEE. Mas a gente também pode elaborar um PEI dentro da sala de aula. Então, seria o ideal é que o professor também faça um PEI, certo? Esse plano de ensino individualizado, ele tem que ser feito pelo professor de sala de aula e pelo professor do AEE, porque eles são diferentes. O objetivo do PEI do professor não é o mesmo dos objetivos do PEI do professor do AEE. Então, o ideal é que cada professor, no seu ambiente, ele construa um PEI do estudante com deficiência. E o que seria o PEI desse professor que a gente vai falar? A gente vai falar sobre o professor construindo esse PEI. E o que é que o professor precisa compreender para ser colocado nesse documento? Tem que constar no PEI informações gerais sobre o estudante, habilidades e dificuldades, metas, intervenções e avaliação. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Informações gerais. O que é que deve ter nesse PEI de informações gerais sobre o estudante? O nome dele, data de nascimento, essa coisa que a escola também já passa para a gente, certo? Quem faz o acompanhamento pedagógico desse estudante em casa? Quem é? O avô? É a avó? Será um irmão mais velho que ajuda esse estudante com as atividades da escola? É a mãe? É o pai? Então, é importante que o professor saiba a quem ele se dirigir para tratar sobre assuntos pedagógicos com esse estudante. Ele faz uso de medicação, mas para que o professor vai querer saber se ele faz uso de medicação? A medicação pode influenciar na aprendizagem dele dentro da sala de aula. Se ele toma uma medicação no dia anterior para que ele durma, para facilitar que ele tenha uma noite tranquila, e se ele estudar no outro dia pela manhã, ele pode estar com sonolência na sala de aula e aí ele não vai conseguir compreender o que está sendo passado na aula devido a essa sonolência que foi gerada pela medicação. Então, é importante que o professor saiba se esse estudante toma ou não algum tipo de medicação,
para observá-lo em sala de aula e fazer alguns ajustes, se forem necessários. Conversar com o pai e aí ou mudar ele de horário ou conversar com o médico responsável para mudar o horário dessa medicação. Então, é muito importante saber dessa informação. Se o estudante ele faz uso de tecnologias assistivas, o professor também precisa ter essa informação para facilitar a aprendizagem dele. Já nas habilidades e dificuldades, o professor ele não pode só olhar o estudante com deficiência como um estudante que vem com déficit de aprendizagem. Muito pelo contrário, a gente deve olhar, perceber esse estudante com o que ele traz de bagagem. Então, quais são os conhecimentos prévios que ele traz? Todo mundo traz alguma coisa da sua vivência, da sua experiência de vida. Então, o que é que esse estudante pode trazer para agregar os conhecimentos dele e dos outros estudantes da sala? Quais são as áreas de interesse desse estudante? Ele prefere jogos, ele prefere desenho, não é? De que forma o professor vai chegar com esse conteúdo para que ele se aproprie com mais facilidade? E as dificuldades, no sentido de ele precisa de mais tempo para realizar essas atividades, ele não tem interesse de trabalho em equipe. Isso seria o que a gente pode chamar de dificuldades, mas não é problema do estudante. É que o professor precisa, no seu planejamento, ver o que é que ele vai fazer. O estudante não gosta de atividades com outros colegas. Então, o professor vai ter que trabalhar essa adaptação, primeiro ele individualmente e aos poucos, tentando introduzir os colegas e uma socialização desse estudante. Então, ele precisa saber quais são essas dificuldades e quais são essas habilidades. Outro ponto que vai ter que constar lá no PDI, é importante que conste, são as metas. Vão depender da avaliação dos conhecimentos prévios. Elas são baseadas no currículo e definidas em curto, médio e longo prazo. Porque eu preciso saber o que é que esse estudante traz de conhecimento prévio, para eu poder traçar uma meta com o currículo, não é? Conhecimento do currículo, eu sei quais são os conteúdos que aquele ano precisa, que aquele estudante precisa ter, não é? Eu sei quais são os conhecimentos prévios e a partir dali eu vou criar metas para o meu estudante. E essas metas podem ser pequenas, médias ou de longo prazo, certo? Que não precisa ser fixo, não precisa ser rígido. Então, o professor fez uma meta para médio prazo, mas com pouco tempo percebeu que aquele estudante já alcançou aquela meta. Então, ele pode trazer a de longo prazo para médio prazo e construir uma meta nova para aquele estudante. Ela não tem que ser rígida. Tá? Ele tem que ser avaliado constantemente. Mais uma informação importante de ter no PEI seria essas intervenções. A partir daí, eu já sei o que é que ele sabe, eu já sei as áreas de interesse dele, eu já sei adaptar, já adaptei o currículo, não é? Já sei como é que eu vou começar essas atividades, esses conteúdos com esse estudante. Então, o que é que eu vou fazer de intervenção? São as adaptações e estratégias a serem utilizadas. Eu já conheço o meu aluno, eu conheço, tenho a apropriação do conteúdo e agora eu vou fazer as adaptações necessárias, que são as nossas intervenções, que também, lembrando, não são fixas. Tá? A gente usou uma estratégia, não deu certo, volta atrás, refaz no PEI. É importante também, interessante que lá esteja lápis, porque é um movimento de conhecimento que a gente precisa. A tentativa e erro, tentativa e erro. Tentou, deu certo, continua lá, próxima meta. Tentou com a tal intervenção, não deu certo, vai lá, apaga, pensa em uma nova estratégia para ser utilizada. Tudo pensando na melhor aprendizagem possível para esse estudante. E por último, a avaliação. Eu vou avaliar o estudante, mas a gente vai avaliar também a prática do professor. Ele auto se avalia. Então, lá tem que ter: as metas foram alcançadas ou eu preciso continuar? Eu preciso aumentar o tempo dessas metas? O tempo esperado de cada meta precisa ser alterado? Quais as intervenções precisam ser modificadas? Então, essas são avaliações que o professor precisa fazer de tempos em tempos no seu PEI.
para acompanhar a evolução desse estudante. Bom, a gente pensou no PEI do professor. O professor tem seu estudante com deficiência, ele elaborou o PEI dele. Paralelo a isso, o professor do AE também construiu o PEI sobre o estudante. Agora está na hora de juntar os PEIs e levar todas essas informações para a gestão escolar. Por quê? Porque tem alunos, tem alguns estudantes, como a gente viu no nosso encontro anterior, que eles precisam não só de adaptações curriculares, mas eles precisam de adaptações estruturais, de adaptações de equipamentos. Então, quem faz isso, que são as grandes adaptações, né, as adaptações de grande porte, é a equipe gestora da escola. Se ela não tiver condições, ela vai solicitar uma instância maior que sejam providenciadas essas adaptações, certo? Então, quando a gente fala de grandes adaptações, a gente fala do intérprete de Libras, a gente fala de equipamento de aumento de lupa para o baixa visão conseguir identificar, o cego com a máquina de braille, a gente fala de acessibilidade arquitetônica, de rampas. Então, tudo isso depende de uma instância maior, e não só do professor. E aí, junta esses dois PEIs e vão construir, elaborar, em conjunto, as adequações necessárias. E aí, esse documento é nomeado Plano Pedagógico Especializado, o PPE. Todos se juntam e, em conjunto, vão identificar e colocar em prática as adaptações necessárias para esse estudante. Bom, por hoje é só, nós ficamos por aqui. Eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Até mais!